Opa, gente, tudo bem? Trazendo aqui mais uma HQ, pra falar a verdade, um mangá, chamado Sunny Sunny N, escrito e desenhado pela Miki Yamamoto. Esse mangá passou pela minha tela várias vezes, tá? Toda hora aparecia, nas plataformas que eu compro lá, aparecia esse mangá para comprar. Mas eu sempre estranhei ele, né? Eu sempre achei estranho esse traço. Não sei, alguma coisa não me atraía, assim, não sei, algo não conversava, né, comigo. Eu tinha lido a sinopse, mas era muito curtinha, não explicava lá muita coisa, também não era muito atrativa. Para falar a verdade, o que me atraiu comprar ele foi o preço. Veio a Black Friday, né, e aí o preço caiu muito. E aí valeu a pena, vou arriscar, né. E arrisquei e não me enganei, né, pelo contrário. Foi uma bela e grata surpresa esse mangá, que na hora que você olha, você só sabe que isso é um mangá pela própria forma de leitura, que é uma leitura oriental, né, da direita para a esquerda, né, você vai folheando ao contrário, porque você olhando pelo desenho, você acha que é um mangá, até um mangá, pode ser um mangá americano, uma HQ americana, ou, sei lá, de outra procedência, mesmo com o nome aqui da autora japonesa, né? Mas você não parece, não tinha cara de um mangá isso aqui, né? Mas tudo bem, isso aí é irrelevante. O que é relevante aqui nesse mangá é a história. O engraçado também é que a própria história não se passa no Japão, nem em nada fantasioso, pelo contrário, se passa nos Estados Unidos com uma história muito da cultura e dos problemas sociais americanos, tá? Dos Estados Unidos, né? A história é o seguinte, é a história da Anne, né? Que é uma mulher, logicamente não vou ficar dando muito spoiler aqui, uma mulher que tem uma vida livre, né? Ela mora e vive no carro dela, né? Ou num carro que ela arranjou, Deus sabe como, e também não interessa, né, na história. A própria origem dela não é falada, também não interessa. Interessa é o que passa nesse mangá aqui, nessa história, né? Que são, se não me engano, são quatro ou cinco histórias aqui dentro, né? Pequenas histórias foram juntadas, né? Ou ajuntadas. Aproveitando aqui, só uma crítica que esse mangá publicado pela JBC é que não tem nada escrito sobre a autora e nada escrito, nenhuma resenha aqui, nada explicando sobre a história, nada. Onde foi publicada, como é que é, só tem esse textinho aqui, mas não fala muita coisa, tá? Não tem nada na orelha, não tem uma apresentação, não tem um prefácio, nem um pós-fácio. Puta, era um mangá que valeria, tá? Pela história que ela conta. Mas voltando aqui. Então é a história de uma mulher chamada Anne, que vive num carro, né? Nesse carro dela, no meio de uma cidade interior americano, Deus sabe onde. E o interessante é que ela fala aqui, ela já abre o mangá falando o seguinte: tem teto, tem janelas e tem portas, mas não é uma casa. Aí ela fala, né, desse carro dela, né? Ela não tem uma casa, não vive em casa, mas vive dentro de um carro. É algo muito comum, ou seja, comum não, né? Mas muito de uma realidade social americana, de pessoas que, por falta de dinheiro ou por algum problema até psicológico, acabam largando tudo e vivendo em carros. Alguns têm um pouquinho de condição melhor e vivem em trailers, que saem rodando, né, pelos Estados Unidos. E outros com situações piores, praticamente quase que miseráveis, vivem em carros, né, com tudo o que sobrou da vida deles, né? E é o caso da Anne, né? Ela vive ali no carro, né, vivendo a sua vida livre, solta, tendo sempre uma pressão por gente escrota que tenta abusar dela e usar dela, né? Abusar e usar dela. E ela acaba também tendo que conviver com isso e acaba tendo um jeito de ganhar dinheiro, né? É uma mulher livre, solta, que vez ou outra usa o sexo como forma de ganhar dinheiro para conseguir comprar comida, gasolina para o carro, algumas roupas, trocar de roupa, né? O carro como ela fala em algum momento aqui, eu tenho até que achar que é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê que ela fala? É bem legal o que ela fala aqui. Cadê, cara? Onde que tá? Aqui. Ela fala aqui o seguinte:
o carro não é a mesma coisa, né? O banco é a cama, aí fala ela, né? O banco é a cama, o capô é a mesa de recepção e tem porta-malas que serve como guarda-roupa. E é bem confortável além disso. Confortável para quem não tem nada, né? Se você considerar alguém que vive na rua, né? A realidade também americana, a realidade social americana dos sem-tetos, dos homeless, né? Se você tem um carro que você possa pelo menos se deslocar de um lugar para o outro, já é um outro passo, né? Você melhora um pouquinho a sua condição de homeless, né? Do sem-teto. E a vida dela é exatamente isso, né? Ela vive com o que tem, com o que pouco que consegue, com o que pouco ela consegue de dinheiro. Às vezes ela se dá o luxo de comprar algumas coisas, né? Com esse dinheiro comprar uma roupa nova, comprar um vinho, uma comida boa. E às vezes ela também se desloca, e às vezes também ela é abusada. E essa liberdade lhe custa caro, porque às vezes a sua liberdade é mal entendida e as pessoas querem várias vezes, em vários momentos, aquela história abusar dessa liberdade dela. E ela dá o troco. E esse troco acaba lhe custando ali, né, ao longo da história, algo muito caro. Acaba podendo lhe custar literalmente a própria liberdade, né? Mas o engraçado é que ela leva isso de boa, né? Você não sabe se exatamente ela tem uma psicopatia, se ela é uma sociopata, se ela se ilude com essa... como a gente pode dizer, essa ilusão de liberdade total, que não existe, porque ninguém é livre para fazer tudo o que quer, porque nós vivemos em sociedade, e a sociedade impõe regras, leis, normas, condutas, né? Que mesmo que você se sinta parte disso, ou no caso dela, se sinta livre por estar morando no carro, vez ou outra ela tem que voltar à sociedade e conviver com a sociedade e, querendo ou não, participar das suas regras, das suas normas, das suas condutas, né? Ela tenta sempre quebrar isso de alguma forma. Nesse caminhar dela, ao longo dessa vida livre, que acaba virando no momento da HQ ou do mangá, né? Um road movie, né? Uma história de vida livre através do carro, né? Ela acaba mostrando a hipocrisia das pessoas, a crueldade das pessoas, um pouco de amor, um pouco de afeto em pessoas que você não imaginava, um pouco de loucura, até da parte dela. E, por final, o que essa HQ nos conta, né, como eu falei aqui no início, o que essa HQ nos conta é que a liberdade nunca é gratuita, ela custa caro. Ser livre custa caro. Ser livre custa você viver em sociedade, conviver com as suas normas, com as suas regras, aceitar ali o diferente, tanto aqui no caso dela como dos outros que também não entendiam essa vida dela livre, né? E achavam que tinham liberdade de abusar dessa liberdade dela, né? E não tinham, e nunca tiveram, né? E logicamente que toda liberdade tem custo, né? E pode custar caro, né? Para ela é barato, a liberdade é barata, porque ela vive com muito pouco. Mas a relação dela com a sociedade, a relação das pessoas com a sociedade, sempre é mediada por questões que não cabem simplesmente a uma relação individual, mas sim sempre uma relação coletiva. Viver em sociedade e viver em coletividade. É pensar, é discutir, é viver em coletividade, em sociedade, em um âmbito social de relações que acabam baseando, criando, normatizando leis, normas, condutas. Senão você vive num caos, né? Se você quer viver sozinho, tendo total liberdade para fazer o que você quiser, você tem que arcar com a sua responsabilidade sobre essa sua liberdade total, sem seguir nada, né? É uma HQ bacana, não é moralista, pelo contrário, graças a Deus. É bem legal, assim, faz pensar. Eu chamei de HQ, mas é um mangá, né? Mas é um mangá é história em quadrinho e tanto faz. E sinceramente eu não dava nada por ela, né? Eu comprei, baratinho, ver o que é. Rapaz, tomei um tapa na cara, que valeu a pena, tá? É um mangá que dá muito pano pra manga, muita discussão sobre essa sociedade que nós vivemos,
sobre essa forma em que nós vivemos com relação de um com o outro, sobre essas relações de liberdade. Liberdade nunca é liberdade para você fazer o que você quiser com os outros, pelo contrário, liberdade você tem para viver em coletividade. É isso, tá? Então fica aí a dica, Sunny Sunny N, da Miki Yamamoto, publicada pela JBC, tá? Esse mangá é de, deixa eu ver aqui, eu lembro, foi lançado em 2022, tá? Mas ele originalmente foi lançado no Japão pela Kodansha em, cadê? 2012, tá? E publicado pela JBC em 22, 10 anos depois, tá? Fica a dica, né, para quem quiser ler, discutir e pensar a liberdade ou as liberdades e as responsabilidades em cima do que é ser livre nesse mundo, tá? Valeu!